Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. A suposta destruição dos Cavaleiros Templários começou com uma onda de prisões em massa. Os cavaleiros foram caçados, presos, torturados e executados. Muitos creem que este foi o fim da Ordem, mas novas descobertas contam uma outra história. Antes da investigação, Mike e Gart encontraram indícios de que muitos dos Templários poderiam ter escapado com seu tesouro e relíquias sagradas. Foi por aqui que esse tesouro foi achado? Sim. E encontrado refúgio na Espanha. Qual é o simbolismo por trás daquela janela? O Graal, o Santo Graal. Mas em 1312, mesmo a Espanha se tornaria perigosa, quando o Papa condena os Templários por heresia. Os Templários sobreviventes de toda a Europa tiveram que escolher: renunciar à Ordem ou morrer. Em toda a Europa, os Templários tinham sido presos e a Ordem tinha sido totalmente dissolvida. Mas alguns acreditam que das cinzas dessa Ordem em declínio, os Templários iriam se reerguer. Os Templários eram resistentes e também eram persistentes. A grande pergunta é: para onde eles teriam se transferido para poder reconstruir a Ordem? Com inimigos por todos os lados, para onde eles teriam fugido? Alguns dizem que eles fugiram para o norte na Escócia, se unindo a Robert de Bruce em sua guerra pela independência da Escócia em 1314. Outros dizem que eles fugiram para os Alpes, a leste, e ajudaram a transformar a Suíça de um país remoto e atrasado em uma potência bancária. Mas seu maior refúgio de todos poderia estar a oeste. Em Portugal, há uma pequena esperança de que os Templários poderiam ser reconstruídos. Lá, os Templários podem ter contado com o maior dos planos de contingência, um rei que eles podiam controlar. Isso era parte de um jogo dos tronos que os cavaleiros estavam jogando desde antes mesmo de Portugal se tornar um reino, e que prepararia o terreno para uma nova era de evolução dos Templários. Em um isolado mosteiro no norte de Portugal, Mike e Gart se encontram com o historiador Ricardo Vermelho. De acordo com a história, este mosteiro não tinha ligações com os Templários. Mas muitos de seus registros foram perdidos em um incêndio no século XIX. Eu acho que isso esteve coberto por muito tempo. Há alguns anos atrás, quando isto caiu, ninguém conseguia ver isto. Quando estes antigos muros caíram alguns anos atrás, uma janela para o capítulo obscuro da história dos Templários foi revelada. Dependendo das condições de iluminação, nós conseguimos ver isso mais claramente ou não. Às vezes fica muito mais difícil de ver. Hoje dá pra ver claramente. Que bizarro. Isso é sutil. Isso é muito sutil. E essa cruz está em um lugar em que ela não deveria estar. Mas está aí. A versão oficial é de que os Templários nunca estiveram neste mosteiro. Esta cruz aqui contraria diretamente essa versão. Sim. O que faz esse lugar ser especial? Por que aqui? Porque provavelmente este é o lugar onde o nosso primeiro rei foi educado. Em 1139, quando os Templários estavam chegando ao auge de seu poder no Oriente Médio e na Europa, o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, conquistou a independência através de guerras e de uma sangrenta rebelião contra o reino de Castela. Muitos estudiosos acreditam que os Templários estavam secretamente por trás deste plano. Este mosteiro foi fundado oficialmente apenas em 1159. Mas os registros medievais indicam que Afonso cresceu e foi educado nestas terras várias décadas antes disso. E essa educação pode tê-lo colocado sob influência dos Templários. Educado por quem? Pelos primeiros Templários que vieram até Portugal. Por São Bernardo. O tio de Afonso, São Bernardo de Claraval, foi um dos homens mais importantes da Europa no século XII e, coincidentemente, era o visionário por trás da ascensão dos Templários. Bernardo de Claraval foi o arquiteto dos Templários. A regra dos Templários, que foi parcialmente escrita por Bernardo de Claraval, continha o DNA dos Templários. Quai, seu app de vídeos curtos.